uma vez uma pessoa incrível. Mas eita, que pessoa boa no que faz. Ela é especialista. Só fala sobre isso. Nunca vi ela fazendo outra coisa. Porque fala sério, né? Ser bom desse tanto exige uma certa quantidade de tempo. Mas aí, posso te dar um conselho? Seja menos, tá? Seja menos. Hoje a gente vai estar falando sobre o desequilíbrio. O Cláudio vai ajudar a gente nessa. Oi, Cláudio. Tudo bom? E o Diogo. E aí, gente, tudo bom? Então vamos lá, gente, entender o que são os desequilíbrios na nossa vida. Trabalho, diversão, privacidade, sociabilidade, independência, dependência, gentileza, firmeza, liderar e obedecer, economizar, gastar, receber, doar, agir e esperar. Nossa, é muita coisa que a gente tem que equilibrar na nossa vida. Saber equilibrar nunca é escolher uma ponta favorita ou aquela que melhor se adequa à nossa personalidade. No capítulo de hoje, o Charles Swindoll, ele fala sobre provérbios, né? Vivendo provérbios. Mas ele mostra que o bom só permanece bom se você não trata ele com exageros. De forma prática, ele seleciona 4. Primeiro existe o equilíbrio da vida difícil versus vida mansa. Depois, trabalho e recompensa. Terceiro, o sabichão versus o ignorante. E o quarto, ter muito versus ter pouco. Vamos ver se a gente consegue solucionar alguns desequilíbrios das nossas vidas aqui, né? Quando eu estava lendo os capítulos e os subtópicos, eu fiquei pensando, mas espera aí, esse negócio de vida difícil e vida mansa, ter muito, ter pouco, é um problema estrutural na nossa sociedade. Essa sociedade desigual nossa. Mas, então, por que ele trata como se a culpa fosse nossa? E essa é a primeira pergunta que eu quero lançar para vocês. Por que a culpa aqui é da pessoa desequilibrada ou por que a solução está na pessoa equilibrada? Vamos começar. Vamos por partes, né? Tem uma citação de Sócrates que ele diz que uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. E quando ele fala sobre isso, ele está dizendo também que a gente deve analisar a nossa vida de uma maneira bastante racional, porque quando a gente para pensar sobre esse desequilíbrio, é porque não está havendo uma certa racionalidade na nossa maneira de conduzir a nossa vida, né? O próprio termo em que Jesus falou com relação aos pobres, ele também disse que os pobres nós sempre teríamos entre nós, lá quando ele vai ser ungido lá próximo da Páscoa, né, que tem aquela confusão com Judas, dizendo por que a Maria Madalena lá está jogando o bálsamo na cabeça dele. Ele diz, gente, deixa ela fazer, ela está fazendo porque ela quer fazer isso aí. E outra coisa, os pobres, né, que vocês queriam guardar, vender esse bálsamo aí para dar para os pobres sempre vão existir. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, os pobres existirão, é um problema estrutural nosso, mas esse problema estrutural, primeiro, a gente tem que falar sobre a questão de pobre e miserável, né? Você pode ser pobre e você pode ser realizado. Você pode ser muito rico e não ser uma pessoa realizada, né? Então tem esse contexto aí. Não creio que seja também uma culpa da pessoa desequilibrada, porque a pessoa desequilibrada, vamos entender, né? Desequilibrada não mentalmente, não é esse o termo, mas é uma desequilibrada nas atitudes e na maneira de conduzir sua vida. Ela vive de extremos, ou é para mais ou é para menos. Como o próprio texto nos fala do livro, logo no início desse capítulo, falando sobre a questão de que muita gente entra na questão do exercício físico, se exercita demais, né? Ou seja, por algum trauma, alguma coisa, a pessoa exagerou, às vezes entra na questão da anorexia, ou aqueles que são magros demais também começam a comer indiscriminadamente e engordam e passam mal, enfim. E fazem procedimentos estéticos também, muitas vezes, buscando uma perfeição corpórea que não precisa, mas a pessoa acha que precisa. Eu acredito que a gente deve jogar isso mais justamente nos ombros das pessoas que são equilibradas, né, do que nas pessoas desequilibradas. Porque ele diz assim, o problema estrutural da nossa sociedade é desigual porque a culpa é das pessoas desequilibradas, ou melhor, porque a solução está na pessoa equilibrada. Já está aí a resposta inicial. A pessoa equilibrada, ela tem muito mais consciência do certo e o errado, do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Porque ser equilibrado, ser racional, né, ter o bom senso, já envolve tudo isso que a gente vai ver daqui a pouco, sobre sabedoria, sobre conhecimento,
sobre sabedoria divina, né? A sabedoria que Deus nos dá para conduzirmos as nossas vidas de maneira adequada. Então, essas pessoas, elas são muito mais responsáveis pelo seu sucesso do que as pessoas que são desequilibradas pelo seu insucesso. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em culpa, e se a gente levar para o direito a questão da culpa, a gente vai ver que envolve imprudência, negligência e imperícia. Né? Quando você é culpado ou é acusado de um crime culposo, você normalmente cai em uma dessas, imprudência, negligência ou imperícia. E muitas vezes a pessoa nem sabe, ela acha que ela está fazendo o correto, mas não está. Às vezes ela está sendo negligente com ela mesma, né? Ou imprudente com ela e com os outros ao redor dela, ou ela não tem perícia para fazer aquilo e está buscando de uma maneira tão ansiosa fazer aquilo que transforma-se no mal para ela mesma, para as pessoas ao redor. As pessoas equilibradas não, elas conseguem saber dividir o seu tempo, conseguem fazer uma organização na sua vida, saber que o que tem é o suficiente, ou se ainda não é o suficiente, ela vai buscar de uma maneira que não fira as pessoas próximas dela, que não roube o tempo dela, que não deixe a família preterida em prol do seu crescimento profissional. Envolve muita coisa isso daí. Então não é uma questão de culpar, né, os desequilibrados e a solução às pessoas equilibradas. Essas pessoas equilibradas já têm a solução. É isso mesmo. É esse equilíbrio, é esse raciocínio, essa racionalidade, esse bom tempo que a gente consegue adquirir. Segue o jogo. Eu acho que essa relação com a sociedade, como que a gente se posiciona diante dela, é que, assim, tem pessoas que acham mais fácil botar a culpa na sociedade, por exemplo, e ficam inertes em relação ao que acontece. E o que os sábios nos declaram em Provérbios é que, na verdade, essas não são as pessoas que conseguem sucesso na situação delas. Ser equilibrado é aproveitar cada situação dessa melhor forma e pegar o que é bom e saber aproveitar, e pegar o que é ruim e saber contornar. Quando escuto isso, eu lembro de Paulo, quando ele fala em 1 Tessalonicenses, examinar e tudo e depende do que é bom. Então, ter esse equilíbrio, saber sondar cada coisa, para, dentro da situação, você conseguir superá-la e conseguir ter uma situação boa na sua vida. Lembrando que todo remédio pode se transformar em veneno, né? Vai depender da dosagem que você usa. Então, cuidado com os excessos. Vamos ter essa preocupação. Cuidado com o excesso. Às vezes, algo que você faz é muito bom, mas se for no excesso, vai ser prejudicial. Aí os atletas de modalidades esportivas de grande impacto, que o diga, né? Você vê jogadores de basquete, você vê jogador de vôlei, que abusam das suas articulações e quando se aposentam estão tudo aí lascado, posso usar esse termo, né? Estão tudo lascado aí do joelho, da coluna. Por quê? Porque durante a sua vida profissional esportiva abusaram, teve excesso ali na sua musculatura que deixou eles na sua velhice já bem atravancados. Então todo excesso é preocupante. Legal, eu acho que o Cláudio ele trouxe um panorama legal para a primeira questão que eu trouxe aqui, né? Eu tinha falado que vida difícil e vida mansa é um problema estrutural na nossa sociedade e a gente não pode colocar isso em culpa das pessoas que estão sofrendo disso. Mas o Cláudio já começou a frase dele falando sobre isso, né? Vida difícil e vida mansa é diferente de vida miserável e uma vida pobre, né? O texto ele traz exatamente isso. A vida do manso, ela só é mansa quando, por exemplo, ela tem uma pessoa muito rica, né? Ela é muito próspera e aí ela se acomoda naquilo. E aí ela acaba esquecendo das coisas de Deus, às vezes esquecendo do seu próprio caráter moral, né? Esquecendo de como ele deve se portar como servo de Deus. E aí o problema tá aí, na vida mansa. Então a pessoa ela tá errada na vida mansa. O outro extremo é a pessoa errada na vida difícil. Não que seja porque ela tá passando por adversidade. A questão que ele fala é a vida difícil, nossa, tá muito sofrida essa minha vida, é porque a pessoa cedeu à adversidade. Se ela tá nesse estado de mimimi, nossa, minha vida é muito difícil, a gente vê isso acontecendo não só com pessoas pobres, né? Às vezes a pessoa tá numa vida muito boa, ela vive falando isso.
nossa, minha vida é muito difícil, por que isso aconteceu comigo? Pessoas reclamando o tempo todo, independente de dinheiro, sim ou não. O que aconteceu? Ela cedeu a isso. E aí, o Cláudio colocou perfeito, né? A vida da pessoa equilibrada, a solução está nesse equilíbrio. Porque aí ela não se preocupa tanto com as adversidades ou com a prosperidade. A ação dela, mediante essas duas coisas, é o que vai fazer diferença na vida dela. Na adversidade, ela vai não ceder, e na prosperidade, ela vai resistir e se manter num caráter fidedigno ao que Deus quer na vida dela. Aí o Diogo, ele trouxe outra proposta, né? Aí ele já falou mais sobre a questão do outro paralelo que a gente tinha colocado aqui, que era o ter muito versus ter pouco. Por que eu acho que a sua fala deu certinha? Quando o texto fala sobre isso, ter muito versus ter pouco, ele não fala que a pessoa do ter muito, ela é culpada, ela é muito rica, ela é culpada, ela tem que dar o dinheiro dela. Ele não fala sobre isso. Eu falo assim, uma pessoa que tem pouco, coitada, alguém tem que dar dinheiro para ela para poder... Ele não fala sobre isso. O texto, ele foca sobre pedir a Deus que Deus dê esse equilíbrio na nossa vida. E aí você coloca essa carga na responsabilidade de Deus, né? O objetivo dele é manter um caráter correspondente a servo de Deus. Então ele coloca esse caráter, ele pede em oração para que Deus equilibre isso na vida dele. E aí, em nenhum dos dois casos, a culpa foi da nossa sociedade desestruturada. Nos dois casos, a responsabilidade estava na vida da pessoa, né? Exatamente. O C.S. Lewis fala, inclusive, sobre isso no livro que eu tenho, que é Deus em Questão. É uma análise que eles fazem. Eles pegam textos de Freud e textos do C.S. Lewis. Claro que eles não conviveram na mesma época, mas eles fazem um embate entre o pensamento de Freud com relação a vários assuntos e o que C.S. Lewis também fala a respeito do mesmo assunto. E o C.S. Lewis fala sobre a questão da felicidade, que ele diz assim, que a felicidade, né, do homem, a questão da satisfação pessoal, já estava no plano de Deus desde a criação. Né? A nossa felicidade com aquilo que nós iríamos ter, com aquilo de que maneira nós iríamos viver, já estava nos planos de Deus. Mas, infelizmente, o homem caiu. E com a queda veio o pecado, e a maneira como nós hoje, como sociedade, vivemos, nos faz pensar sempre nessa felicidade como se ela fosse ter a nossa vida estabilizada financeiramente, ou se não tão financeiramente, mas como família, como comunidade, né, vivendo em paz, tranquilidade e com saúde. Então isso é muito interessante. O plano de Deus, nos planos de Deus, já fazia parte a nossa felicidade. Sobre essas duas situações de contraste, né, que a Dani está falando agora por último sobre a adversidade, prosperidade, e o Cláudio está falando sobre o papel de Deus nisso, o livro, inclusive, nos traz a adversidade e a prosperidade como duas situações que são, na verdade, testes. Diante delas, pode ter diferentes reações, né? E a adversidade, ela é um teste para que a gente possa crescer, e a prosperidade, ela é um teste para que a gente possa ter humildade, para que a gente possa ter fé. Então, perceber qual que é o propósito de Deus, né, nessas situações, eu acho que também é uma coisa que é muito importante para alcançar a sabedoria, né? Massa. Muitas vezes, assim, a vontade que Deus permitiu, né, que casa com o seu livre-arbítrio, que resultou no pecado do humano, como o Cláudio já transitou tudo, né? Deus, a permissão de Deus, a vontade na nossa vida, ela percorre muitos caminhos, né? Ela percorre muitos pontos que Deus, para ser Deus, teve que averiguar para poder fazer essa escolha na sua vida, né? Então, ela transcende a gente. Então, o que cabe a gente fazer é confiar nele e ter a postura correta. Beleza, gente? Outro tipo de desequilíbrio que ele fala é o desequilíbrio do trabalho versus recompensa. Uma pessoa que ela trabalha demais, ele coloca duas proposições. Existe uma balança aqui e se ela trabalha muito sem pensar na recompensa, ela está errada e vai começar a trabalhar exageradamente, colocar várias atividades na sua agenda sem real significância. Agora, se ela pensa em muita recompensa além do trabalho, ela está sendo ambiciosa.
Então, existe essa balança aí. O Swindoll ele faz um paralelo muito legal comparando com Provérbios 16, 26. Se vocês tiverem aí uma Bíblia perto, pode ler, você que está escutando. Ficou muito legal, mas o que ele conclui é o seguinte: o sábio, ele reconhecia a necessidade espiritual de um trabalho significativo. Tá aí, trabalho é necessário. E ele fala que é tão necessário que é uma necessidade espiritual nossa. Mas aí como é que a gente reconhece a gente, já que trabalho é uma coisa tão necessária, como é que a gente pode se reconhecer como uma pessoa ou viciada em trabalho, workaholic, ou uma pessoa avarenta que está buscando as coisas só pela sua recompensa? Vai lá, Diogão, fala aí. Eu acho que para a gente entender essa nossa relação com o trabalho, precisa, antes de mais nada, entender qual que é o objetivo do trabalho, né? Por que ele é tão enfatizado, né? E a gente entende que ele é necessário pelos frutos que ele traz, né? O trabalho, ele dá pra gente, ele supre algumas das necessidades que a gente tem como ser humano. Não entender o trabalho como um fim, entender o trabalho como um meio. E nessa questão desse equilíbrio, eu acho importante trazer a palavra do próprio Salomão no livro de Eclesiastes, no Eclesiastes 3. Ele fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu e que há tempo para plantar, há tempo para colher. Eu acho que é realmente ter essa noção de qual que é o tempo da gente fazer cada coisa. Vamos lá, eu queria tocar um pouco nessa questão do workaholic. Aí já entra um pouquinho a idade, né, dos 50 anos na costa, porque não é o meu caso, mas eu conheço pessoas que são assim. Só que tem uma situação. Existe o workaholic que é assim porque ele tem algum problema, realmente, que ele tem que trabalhar na vida dele, e tem o workaholic que é assim por necessidade. Que necessidade é essa? Por exemplo, essa pessoa que eu conheço, que é workaholic, se você ligar para a casa dela 1h da manhã, ela te atende. O telefone ela atende porque ela está trabalhando. E se você ligar às 6h da manhã do mesmo dia, ela já está acordada, ela vai te atender porque ela também já está trabalhando em casa antes de sair para trabalhar de fato. Por que ela faz isso? Porque ela precisa. Por que ela precisa? Porque os filhos que já estão grandes, alguns, não vou dizer todos, mas alguns dos filhos, precisam ainda de um suporte financeiro para se manter. A pessoa ainda tem que trabalhar, porque se ela diminuir o ritmo, vai diminuir a renda dela e assim ela não vai poder ajudar suficientemente, né? Aí o que isso acarreta? Acarreta, às vezes, doença, estafa, estresse demais, que pode te levar até para um hospital. Veja bem que aí nessa questão é por necessidade. Quando você pega aquela pessoa que é viciada no trabalho por si só, pode ser uma fuga, né? O trabalho em excesso pode ser uma fuga. Quem estuda psicologia aí, ou já leu alguma coisa a respeito, sabe um pouquinho sobre o que eu estou dizendo, questão da fuga. Para onde você está indo? A sua fuga está sendo no trabalho, mas pode ser uma outra fuga, pode ser em alguma outra coisa. E aí é que eu estalo o dedo aqui para a juventude. Se não for o trabalho, essa fuga está sendo em quê? Você está fugindo do quê? O que é que na sua vida não está plenamente lhe satisfazendo que você está fugindo para essa coisa? É uma maneira de você desviar, de não querer tocar em determinados assuntos, de não querer abrir determinadas portas do seu coração, da sua vida, da sua mente, e você foge para o trabalho. Ou foge para reticência, aí você diz aí para onde você está fugindo. Tem gente que foge para escutar música, passa o dia escutando música. Tem gente que foge para o celular, passa o dia com a cara no celular. Enfim, para qualquer outra coisa, qualquer outro lugar. Mas quando você pega a pessoa que está trabalhando, que é viciado no trabalho, a fim de conquistar sua independência financeira e juntar dinheiro, e aí vem talvez o versus o avarento aí, né, porque também a gente tem que fazer essa definição. Existem pessoas que são viciadas em trabalho e que são extremamente caridosas, né? Abrem mão de muito dinheiro seu porque não estão presos a esse dinheiro. Então essa pessoa não é o avarento. E tem aquele avarento também que não quer trabalhar tanto, né? Quer viver, como diz, não sei se ainda tem essa expressão, quer viver na mamata e mesmo assim quer ter um ganho grande. Aí muitas vezes a gente vê o pessoal aí se envolvendo em pirâmide financeira, em aplicação que não faz o menor sentido, em alguma maneira para ficar rico logo, e volta à palavra de Deus. A gente esquece de que Deus toma conta das nossas vidas. Alguém perguntaram se era pecado jogar na loteria. Eu disse que não era pecado jogar na loteria.
O pecado é a sua falta de fé, porque falta de fé é pecado segundo a Bíblia. Você não tem fé de que Deus é suficientemente capaz de prover e guardar a sua vida, de te sustentar. Então, por isso você joga na loteria. Então, o workaholic, o cara que é viciado em trabalho, ele pode estar fugindo de algo, ou ele tem necessidade de ser dessa maneira, como eu falei no caso dessa pessoa que eu conheço, por causa ele precisa dar esse suporte ainda. Nos dois casos, é um problema, porque você está colocando a sua saúde em risco, você pode passar por um processo de estafa, você pode passar por um processo de ter que bater no hospital mesmo, né, e ter que, por força da sua saúde, ter que dar um basta, ter que dar uma pausa. Né? Acho que eu já falei demais aí, né? Vamos lá. Dentro da sua fala, Cláudia, sobre o workaholic, eu tive, acho que há uns 2 meses atrás, eu tive esse momento de estafa. Eu tive uma convulsão, inclusive. Então, olha, tá vendo? Eu tô um pouquinho séria. Mas aí eu fui lendo o capítulo, ele fala assim, não, se você não é a pessoa ambiciosa, não tá fazendo pelo dinheiro, e no meu caso, eu me lotei de trabalhos voluntários, então não era questão de dinheiro, né? Então é o outro lado da balança, você tá sendo workaholic, né? Você tá viciado no trabalho sem pensar nas recompensas, existe esse desequilíbrio. Então, seus trabalhos estão ficando sem função ou sem significância. Que ele fala que uma coisa precisa estar equilibrada com a outra. O seu trabalho tem que estar equilibrado com a insignificância do seu trabalho. Mas aí eu fiquei pensando, não, peraí, eu tô fazendo um monte de trabalho voluntário. É um monte de trabalho que eu acredito na função desses trabalhos. Tô fazendo muita coisa que realmente eu acredito que tem a sua função no mundo. É tanta coisa com função. O que aconteceu comigo para eu poder ter virado essa pessoa workaholic chegar no ponto de estafa? E aí eu acho que não consegue encaixar em nenhuma das duas pessoas que você falou. Eu acho que o que acontece aqui é que uma coisa que o workaholic tem é que ele não entende quais são as suas funções de verdade. Porque às vezes aquele trabalho é necessário, às vezes aquele trabalho tem a sua significância, mas ele não é um trabalho para você. Mas aí eu lembrei de Neemias. Neemias, quando ele foi reconstruir, né, o povo que estava afastado de Deus, estava espalhado, né, exilado, quando ele teve que juntar esse povo de novo, ele não foi lá e construiu o muro para eles, ele não foi lá e deu dinheiro para eles, para poder sustentar lá, ele não fez isso, né? Ele entendeu qual era a sua responsabilidade, que era conversar com o rei daria essas providências, né, financeiras, ele deu, e a outra função dele era administrar as pessoas para que elas construíssem o seu templo, né? E aí é engraçado que a gente começa a abraçar uma função, um trabalho, pensando que as recompensas delas são válidas, e aí esquece daquilo que assim, as recompensas às vezes vão ser vindas de outras pessoas, né? Você às vezes teve o olhar para poder ir lá e avisar o rei, ou avisar as pessoas. Às vezes sua função é só essa. Uma coisa que o workaholic tem é que ele não sabe quais são as suas funções reais. Tanto na questão do trabalho quanto a recompensa, no fim das contas, voltando aqui um pouquinho na pergunta, como nós podemos nos reconhecer como pessoas viciadas ou avarentas, né? Eu acho que nos dois casos, a gente tem que se vincular a Deus. Então, no trabalho, se você é uma pessoa workaholic, você está trabalhando demais, além da sua conta necessária, é porque você saiu da vontade de Deus para o seu trabalho. Então, você não está trabalhando mais para atingir a vontade de Deus, você está trabalhando pelo trabalho por si só. E aí está o errado. E no outro caso da recompensa... Isso. E no caso da recompensa, mais ainda. Porque se você está focado na recompensa só pela recompensa, você vai querer ficar buscando aquilo incessantemente. Agora, se você está reconhecendo que aquela recompensa é fruto do trabalho do Senhor e a recompensa é manifestação da glória de Deus, como esses tantos de elogios que você falou aí, né? Foi manifestação da glória de Deus na sua vida, através da sua vida, né? E aí o equilíbrio chega. Foi para a glória de Deus mesmo. Glória a Deus por isso. A última questão que eu vou trazer aqui é a que mais me intrigou no capítulo. Eu tive que ler esse texto umas 50 vezes. Porque no começo aqui eu já falei, né? É a questão do sabichão versus ignorante. Só que sabichão foi um resumo de 3 palavras que ele fala. Sabedoria, entendimento e conhecimento. Acredite se quiser, são 3 palavras diferentes.
e elas têm significados diferentes. A pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é: qual é a diferença delas? E dentro de cada uma, dentro das peculiaridades de cada uma, qual que é o malefício e a causa desse exagero? Tá bom, então vamos lá. Para falar sobre isso aí que a Dani colocou agora, eu me lembro de uma explicação muito até divertida com relação a isso. Dizia assim que saber que o tomate é uma fruta é conhecimento. Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. E entendimento é saber por que a salada de fruta é tão gostosa quando você mistura todas aquelas frutas. Então isso foi só uma brincadeira, né? Mas é bem interessante isso. Realmente, se é uma fruta, por que eu não coloco lá? Você tem que ter a sabedoria para saber que você não deve botar o tomate sendo uma fruta ali. Pelo nosso texto aí do Provérbios, o autor, quando ele fala sobre essa diferenciação, e eu também, Dani, tive que ler várias vezes para poder tentar atingir um pouco do que ele estava querendo dizer, ele diz basicamente que sabedoria é quando você percebe, né, o que está por baixo da superfície. Até o termo em hebraico, mais ou menos, seria isso. E que vem com o tempo, você demora para atingir uma sabedoria. É muito difícil você ver uma pessoa sábia muito nova, né? Até coloquei a questão do estereótipo do sábio, né? Do sábio oriental, do sábio da mitologia, do sábio da história, quando você percebe que normalmente eles são pessoas idosas. Quem nunca assistiu Caverna do Dragão aí, né? Vê lá o Mestre dos Magos. Quem assistiu aí o Senhor dos Anéis, vê lá a questão do Gandalf, do Saruman, aqueles magos lá, todos bem idosos, né? Bem idosos mesmo. Enfim, esse é o estereótipo que se cria. Mas é possível você adquirir uma sabedoria sendo uma pessoa ainda mais nova. Não tão nova, porque a sabedoria demanda tempo e demanda erros. Você precisa cometer erros para poder não cometê-los depois e precaver as pessoas de que elas não cometam também. Tem um ditado que diz assim: o nécio ele erra e não aprende, o inteligente erra e aprende, e o sábio aprende com o erro do inteligente. Então, é mais ou menos isso, essa questão da sabedoria. Você percebe que está por baixo da superfície. O entendimento já vem de uma inteligência, de uma observação. Ela necessariamente não precisa você ter muitos anos de vida. Eu não sei se vocês já assistiram o filme ou leram o livro Papillon, que conta a história de um cara que foi preso lá na Ilha do Diabo, salvo engano, foi ali um desses países aqui da América do Sul. E ele foi preso nessa ilha, ficou lá, não tinha como fugir, não tinha grade, não tinha nada, e várias pessoas já tinham tentado fugir nadando e nunca tinham conseguido. Só que certa vez ele ficou lá no monte pensando numa maneira para fugir. Já estou dando spoiler aqui, tá, pessoal? E ele observou o seguinte: ele contou a quantidade de ondas e ele percebeu isso. Talvez do nada ali, ou teve um estalo. Ele percebeu que as ondas quebravam num ritmo de 8 ondas. E que depois da 8ª, ficava um tempo de mais ou menos, tipo assim, uns 2 minutos, sem vir a próxima onda. E ele disse: é nessa que eu vou. Ele preparou a boia dele, com cocos amarrados e tudo, e ele ficou esperando. Quando passou a 8ª onda, ele se jogou de cima do penhasco, e naquele período de tempo ele conseguiu quebrar a arrebentação das ondas e conseguiu fugir. Porque observação, ele ficou apenas observando, é uma questão do entendimento. Ele viu o fenômeno, mas ele percebeu que depois da 8ª onda ele poderia prosseguir. Já a questão do conhecimento já entra na experiência pessoal e íntima com o assunto. É você realmente se entregar, ter um conhecimento, né? Inclusive a própria palavra nos diz, Salmo 139, né? Que diz que Deus nos conhece, Deus nos sonda e nos conhece. Diz que Ele nos conhece desde nossa formação, ainda no ventre materno. Antes que as minhas formas estivesse ali presente, tu já me conhecias. E é esse conhecimento que a gente deve buscar também, experiência pessoal íntima com o assunto. De que maneira? Um aprofundamento no tipo do assunto, no tipo do conhecimento que a gente tem. E só para fechar esse pedacinho, é interessante quando a gente fala sobre a sabedoria, o Cortella, vocês devem conhecer, um filósofo, pensador, historiador. Ele conta uma história interessante. Ele disse que quando os filhos dele iam fazer 12 anos, o mais velho, algum tempo antes ele disse assim: meu filho, quando você fizer 12 anos eu vou lhe contar o segredo da vida. E o menino ficou todo impressionado, né? O segredo da vida?
que será? E ficou aguardando. Quando ele fez 12 anos, 4 horas da manhã, ele acordou o pai dele. Disse: papai, hoje é meu aniversário, fiz 12 anos, quero saber o segredo da vida. E ele disse: tudo bem, sente aqui que eu vou lhe contar o segredo da vida. O segredo da vida é que a vaca não dá leite. E o menino ficou assim: ué, como assim a vaca não dá leite? A vaca dá leite, sim. Não, a vaca não dá leite. Mas pai, a gente toma o leite da vaca. Ele disse: não, você toma o leite da vaca que é tirado da vaca, mas ela não lhe dá leite. Então é necessário esforço, é necessário determinação, é necessário você ir 4 horas da manhã, botar o banquinho lá, amarrar as pernas da vaca, amarrar o rabo da vaca, usar a sua habilidade que você adquiriu ali para poder ordenhar a vaca e tirar o leite da vaca. Hoje é muito fácil, hoje a caixa do leite tem até tampa. Antigamente tinha que cortar o biquinho da caixa do leite. E antes disso, o leiteiro passava na rua da sua casa para botar, enchia o litro dele, você trazia a sua vasilha, ele botava o litro de leite e você pagava. Então as facilidades da vida hoje nos trazem isso. Isso é adquirido com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, né? Então é muito importante a gente conseguir, porque apesar de haver divisão, e o nosso texto deixa bastante claro que é uma divisão no hebraico, de termos que são utilizados para sabedoria, outro para conhecimento, outro para entendimento, mas quando a gente traz para a nossa língua, se mistura um pouco. Se você for buscar nos dicionários esses conceitos, eles basicamente vão se misturar. Eles vão se misturar. Nós sabemos que existe diferença, porque essa sabedoria para nós ela é divina. O conhecimento necessariamente não precisa ser divino. Você, um ateu qualquer que seja, vai numa faculdade, estuda, faz o mestrado, doutorado, pós-doutorado, conhecimento ele tem, né? A sabedoria, muitas vezes, para a vida dele, ele não vai adquirir. Sobre essas 3 palavras, né, esses 3 termos, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, qual que é a relação com o malefício que essas coisas que são boas podem ter? Elas dependem de Deus, e a partir do momento que você traz essas coisas para você e se acha suficiente tendo elas, quando essas coisas elas se afastam de Deus, eu acho que essa que é o prejudicial da sabedoria, do entendimento, por exemplo. Show. Então a gente tem aí 3 termos, né, que são muito diferentes e eu acho que a gente consegue colocar ele no nosso dia a dia de forma prática. Então, assim, uma pessoa sábia, ela consegue aproveitar o tempo que ela teve de vida. E engraçado porque no povo hebreu, uma pessoa sábia, ela podia ser sábia não na vida, ela podia ser sábia em atividades. Então, uma pessoa sábia, no meu caso, por exemplo, podia ser uma arquiteta sábia. Significa que eu tive vários anos de experiência nisso e nessa função eu consigo adquirir conhecimento e aplicar ele. Eu consigo, na sabedoria, me relacionar bem com o meu tempo, e ganhar experiências positivas na quais eu vou conseguir aplicar, e isso parece ser muito positivo. No entendimento, eu consigo analisar as circunstâncias em que eu vivo, analisar elas, discernir, no fim das contas, para poder tomar decisões, isso parece ser muito positivo. E no conhecimento, eu consigo ter relações íntimas com o meu objetivo final, e dele extrair informações para que eu consiga tomar decisões. E isso também parece ser muito positivo. E aí foi quando eu entrei em conflito, porque todas essas palavras são muito positivas para a gente poder falar que existe um exagero nelas. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, leio Provérbios, eu adquiro aí a sabedoria de Deus, né? E aí eu posso ter um exagero nisso, parece que não faz sentido, sabe? E aí que entra a palavra que eu tinha colocado, aí veio, tem o sabichão. O exagero também muitas vezes pode vir, por exemplo, a gente percebe na história os mosteiros, os conventos, inclusive entre budistas, entre católicos. Os mosteiros eram o quê? Pessoas que se retiravam exclusivamente para estudar a palavra de Deus. Mas de que maneira você pode colocar em prática isso? Tem gente que se prepara de uma maneira acadêmica tão gigantesca na questão teológica, por exemplo, que eu costumo dizer que teologia demais leva o cara para o inferno. Entendeu? Às vezes eu brincando de, olha, teologia demais, às vezes te leva para o inferno. Porque eu conheço ex-seminaristas que de tanto estudarem teologia, apostataram da fé, entendeu? E hoje vivem no mundão. E não estão nem aí por causa disso. Ou seja, a teologia de alguma maneira influenciou negativamente na vida dessas pessoas. Então, o que acontece também? De malefício, além desse, digo como uma guerra de ego, né? Porque vem a soberba e vem também a arrogância muitas vezes.
você vê uma verdadeira disputa. Alguns anos atrás, houve um reality show que eles fizeram meio aos moldes desses confinamentos das pessoas em determinado local. Isso foi feito na Europa. Quiseram fazer um reality show diferente. Em vez de botar gente do povão, celebridades, alguma coisa assim, eles pegaram pessoas extremamente catedráticas. Então você via lá filósofos, teólogos, com PhD, com pós-doutorado em divindade, em pós-doutorado em engenharia aeroespacial, e reuniu esse pessoal no... Sabe o que aconteceu? Na primeira semana deu o maior ibope, que era uma coisa diferente. Na segunda semana foi razoável, na terceira semana caiu, e na quarta semana eles acabaram o programa. Porque só se viu uma guerra de ego tão grande ali dentro, cada um querendo saber mais do que o outro, não, porque querendo se meter no assunto que o outro era doutor, que o outro, enfim. Então, não tinha barraco, porque eles eram pessoas extremamente educadas, né? Mas acabou. Por quê? Por causa da guerra de egos, da soberba e da arrogância de todos eles. Então, quando a gente leva para essa questão do conhecimento, ele pode ser muito bom, pode ser exagerado também. É como se Deus falasse para a gente, ok, você se preparou, mas de que maneira o que você se preparou tanto você está usando para trazer mais pessoas para conhecer o Evangelho? De que maneira você está trazendo essas pessoas através do que você aprendeu para a igreja? De que maneira você está apresentando Jesus para essas pessoas? Eu conheci um rapaz chamado Alfredo Buza. Ele é da África. Na época, ele foi mandado da África para Belém, que era a cidade que eu morava. Eu era membro da PIB do Pará. Ele veio com 2 missões: estudar agronomia e também entrar no seminário. O que é que aconteceu? Ele se formou nas 2. Ele já era casado, a esposa dele veio depois da África, e eles tiveram uma filha lá em Belém. E a menina foi crescendo, foi até aluna minha de EBD também, mais um caso aí, né? E o que aconteceu? Ele depois voltou para lá, a menina ficou em Belém, cresceu. Quando ela foi escolher uma profissão, ela perguntou para o pai dela o que ela deveria fazer, ela estava em dúvida e tal. Uma das coisas imprescindíveis que eu me lembro que ele falou para ela: minha filha, você deve escolher algo que você gosta de fazer, não escolha algo pelo dinheiro, escolha algo que você goste de fazer. Segundo, escolha algo que você também possa utilizar na minha terra natal, no caso a terra dele, porque ela nasceu em Belém. Alguma maneira contribua com o crescimento do seu país. Em terceiro lugar, mas não menos importante, de que maneira a profissão que você escolheu vai ajudar na obra de Deus. São profissões que muitas vezes não dá. Por exemplo, a minha, eu sou controlador de tráfego aéreo. De que maneira eu posso contribuir na obra de Deus? Posso falar para o piloto lá: olha, Deus te abençoe, Jesus morreu por você na cruz. Não posso fazer isso. Mas eu posso conversar com os meus amigos que trabalham comigo, chamar alguns assuntos sobre isso, porque sempre rola assunto de religião. Mas em outras profissões, de que maneira você pode influenciar na vida espiritual das pessoas? Você como médico, você como advogado, você como contador, a Dani como arquiteta, de que maneira ela pode influenciar na vida das pessoas? O Diogo, eu não sei o que ele faz da vida ou o que ele vai querer fazer da vida, mas de que maneira ele vai poder influenciar? Você que está ouvindo aí, de que maneira você pode influenciar na vida de alguém? Quantas vezes você já levou alguém aos pés de Jesus? Ou com o conhecimento que você tem? Porque você vai encontrar muita gente, principalmente na faculdade, que vai ter 1 trilhão de argumentos que você vai ficar assim, uau, eu não sabia dessas coisas, e você é capaz de virar ateu. Você vai desacreditar de tudo aquilo que a EBD te preparou, ou deveria ter te preparado, ou na igreja, ou os seus pais em casa lhe ensinando Bíblia, e você também querendo buscar conhecimento bíblico, você não vai ter argumentos para contradizer aquilo que estão colocando diante de você. Eu acho que aqui, para a gente poder concluir, o Diogo ele já tinha meio que explicado também essa questão. As coisas ganham exageros quando você se afasta de Deus. Por consequência, chegou a fala do Cláudio, que era a briga entre os egos. E aí, a briga entre os egos é quando o seu ego está maior do que a confiança em Deus. Quando você se acha maior do que Deus. É interessante você ter aplicado isso na nossa vida cotidiana, né? Como a gente tem aplicado na nossa vida cotidiana o nosso entendimento, conhecimento e sabedoria, como a gente tem aplicado para o reino de Deus. Que aí, dessa forma, a gente vai estar junto de Deus e conseguir alcançar o que o Diogo já tinha falado antes. Para concluir aqui, gente, eu vou falar a frase que começou esse capítulo. Quanto mais vivo, mais percebo quão facilmente uma rotina pode se tornar um hábito inveterado.
e quão rapidamente as prioridades podem se tornar obsessões. Então, gente, cuidado com desequilíbrios, porque as palavras são essas: obsessão e hábitos inveterados. Cuidado com isso aí. Fechou, gente. Tchau. Valeu. Até mais.